Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 29 de dezembro. Ellen e Hudson percebem rapidamente que estão sendo seguidos e agem com precisão para despistar Léo e Samuel. Em um movimento calculado, mudam o trajeto, entram em ruas movimentadas, fazem paradas inesperadas e utilizam a própria confusão da cidade a seu favor. Léo tenta manter a distância, acompanhando tudo pelo rastreador de Sofia, convencida de que ainda tem controle da situação. Samuel observa atento, mas sente que algo não está certo. Pouco a pouco, os sinais se tornam confusos, os deslocamentos deixam de fazer sentido e, quando se dão conta, Ellen e Hudson já não estão mais no campo de visão. Léo insiste em continuar, frustrada por perder o contato visual, sem imaginar que o casal já sabe da existência do dispositivo e está manipulando cada passo. Enquanto isso, em um ambiente bem mais silencioso, Danilo conversa com Manuel. O tom é cuidadoso, quase defensivo. Danilo insinua que está dando um tempo para Filipa, afirmando que as coisas ficaram intensas demais e que ele precisa organizar os próprios sentimentos. Manuel escuta com atenção, mas percebe a hesitação do filho. Ele questiona se esse tempo não é, na verdade, medo de se envolver. Danilo desconversa, diz que não quer machucar ninguém, nem a si mesmo. Manuel respeita, mas deixa claro que fugir nem sempre é a melhor solução. A conversa termina com um silêncio carregado, revelando que Danilo está dividido entre o desejo e o receio. Stephanie, por sua vez, vive um momento de angústia profunda. Ela procura Jeff e o confronta diretamente. Com a voz trêmula, diz que teme estar grávida. Jeff reage com surpresa imediata, tentando manter a calma enquanto pergunta se ela já tem certeza. Stephanie admite que ainda não, mas diz que os sinais a assustam. Ela cobra responsabilidade, diz que não consegue lidar sozinha com essa possibilidade. Jeff se mostra nervoso, tenta minimizar a situação, mas Stephanie não aceita evasivas. A conversa termina em clima tenso, com Stephanie deixando claro que não permitirá que ele fuja caso a suspeita se confirme. Pan observa Filipa de longe e percebe o quanto ela anda dispersa. Em um momento oportuno, chama a amiga para conversar e sugere que Filipa se aproxime de Danilo. Pan fala com franqueza, dizendo que ficou evidente que existe algo entre os dois e que adiar só aumenta a confusão. Filipa tenta desconversar, diz que Danilo pediu um tempo e que não quer pressionar. Pan rebate, afirmando que tempo demais pode virar distância irreversível. As palavras ficam ecoando na mente de Filipa, que passa a questionar se não está deixando uma chance importante escapar por medo. Em paralelo, Ryan sobe ao palco para mais um show. A apresentação é um sucesso absoluto. O público vibra, canta junto, e a energia toma conta do ambiente. Ryan se entrega completamente, sentindo-se conectado com as pessoas de uma forma que há muito não sentia. Ao final, é ovacionado. Nos bastidores, Otávio procura e faz uma proposta de trabalho. Ele elogia a autenticidade de Ryan, diz que vê potencial real ali e oferece uma parceria que pode abrir novos caminhos. Ryan escuta com atenção, ainda tomado pela adrenalina do show, sentindo que talvez esteja diante de uma nova oportunidade, desta vez mais alinhada com quem ele é. Filipa, ainda impactada pela conversa com Pan e pelos sentimentos que insiste em negar, acaba encontrando Danilo. O clima entre os dois é carregado, cheio de coisas não ditas. Tentam conversar de forma casual, mas a tensão é evidente. Em um impulso, Filipa se aproxima e o beija. O gesto é intenso, inesperado e definitivo. Danilo corresponde, surpreso, mas claramente envolvido. Quando se afastam, nenhum dos dois consegue dizer muita coisa. O beijo fala por eles, deixando claro que o tempo mencionado antes talvez não seja suficiente para apagar o que sentem. Vivian, por outro lado, demonstra crescente insatisfação com Samuel. Ela reclama que ele está sempre colocando Léo em primeiro lugar, que não consegue se desligar dos problemas da irmã e que isso está afetando o relacionamento dos dois. Samuel tenta se justificar, diz que a situação com Sofia é delicada e que não pode virar as costas. Vivian se mostra impaciente, afirmando que ele precisa escolher prioridades. A discussão termina sem resolução, deixando no ar a sensação de desgaste e afastamento. Sem saber que Ellen e Hudson já descobriram o rastreador, Léo segue acompanhando Sofia à distância. Ela observa os deslocamentos no mapa, convencida de que está um passo à frente.
O que Léo não percebe é que os trajetos estão sendo manipulados para confundi-la. Hudson conduz a situação com frieza, escolhendo caminhos que parecem aleatórios, enquanto Ellen mantém Sofia tranquila, como se tudo estivesse sob controle. Léo sente um alívio momentâneo ao ver que Sofia não está parada, interpretando isso como sinal de normalidade, quando na verdade é parte do plano do casal. Em um descuido aparentemente pequeno, Ellen utiliza um celular errado para fazer uma ligação. O que ela não imagina é que esse aparelho está sendo monitorado. O delegado Callisto acompanha a movimentação e identifica o sinal. A informação é rapidamente cruzada com outros dados, levantando suspeitas concretas sobre a localização de Ellen e Hudson. Callisto age com cautela, mas percebe que aquela pode ser a chance de avançar. A tensão aumenta quando a polícia se desloca até o hotel onde Ellen e Hudson estão hospedados. As viaturas chegam de forma discreta, tentando não chamar atenção. Funcionários são abordados, informações são confirmadas. Ellen percebe a movimentação estranha no saguão e sente o coração acelerar. Hudson, atento, nota detalhes que denunciam a presença policial. Eles trocam olhares rápidos, conscientes de que o cerco pode estar se fechando. Enquanto isso, Sofia sente uma inquietação difícil de explicar. Mesmo sem entender completamente o que acontece ao seu redor, ela percebe que algo mudou. O comportamento de Ellen e Hudson está mais tenso, mais contido. Sofia pensa em Léo, sente saudade e um desejo silencioso de estar com ela. A menina não sabe que está sendo acompanhada à distância, nem que se tornou peça central de uma operação que começa a ganhar forma. Léo, do outro lado, começa a estranhar a movimentação repetitiva no rastreador. Ela comenta com Samuel que algo parece fora do padrão. Samuel sugere cautela, lembra que Ellen e Hudson são experientes em manipulação. Léo insiste que não pode parar agora. A sensação de urgência cresce, mesmo sem uma compreensão clara do perigo real. No hotel, Ellen tenta manter a calma. Ela conversa com Sofia em tom suave, diz que vão descansar um pouco. Hudson finge normalidade, mas observa cada pessoa que passa. Quando a polícia finalmente se aproxima do quarto, o clima se torna sufocante. Ellen segura a mão de Sofia com força disfarçada, tentando transmitir segurança. Hudson se posiciona estrategicamente, pronto para reagir, mesmo sem saber como. A batida na porta ecoa pelo corredor. É um som seco, definitivo. Ellen respira fundo antes de responder. Hudson faz um gesto silencioso, pedindo calma. A presença da polícia não é mais uma hipótese, é uma realidade concreta. O jogo de despistes, mentiras e estratégias chega a um ponto crítico. Em outro núcleo, Stephanie permanece angustiada após a conversa com Jeff. Ela decide procurar ajuda médica para tirar a dúvida que a consome. O medo do resultado se mistura com raiva e insegurança. Ela se sente sozinha, mesmo sabendo que aquela situação envolve mais de uma pessoa. A incerteza domina seus pensamentos. Ryan, por sua vez, reflete sobre a proposta de Otávio. Ele conversa com Cami, que demonstra cautela, mas também esperança. Cami vê naquela oportunidade uma chance de recomeço, não apenas para Ryan, mas para os dois. Ainda assim, o medo de novas decepções paira no ar. Ryan promete pensar com calma, decidido a não repetir erros do passado. Filipa, depois do beijo com Danilo, se sente confusa e feliz ao mesmo tempo. Ela conta o ocorrido para Pam, que reage com entusiasmo e eu avisei. Filipa ri, mas logo fica séria, consciente de que sentimentos trazem responsabilidades. Ela se pergunta se está pronta para se envolver de verdade ou se apenas reagiu ao medo de perder. Vivian continua distante de Samuel. Ela se fecha, refletindo sobre o quanto se sente em segundo plano. Apesar de amar Samuel, Vivian começa a questionar se consegue conviver com a constante presença de Léo nas decisões dele. O ressentimento cresce, silencioso. No hotel, a situação se agrava. A polícia se identifica, pede para entrar. Ellen tenta argumentar, mas não há espaço para recuos. Callisto acompanha tudo à distância, atento a cada detalhe. Hudson percebe que qualquer passo em falso pode piorar a situação. Sofia observa os adultos, confusa, sentindo medo que eles tentam esconder. Léo, sem saber exatamente o que acontece, sente um aperto no peito. O rastreador indica que Sofia está parada. O sinal fixo a deixa em alerta máximo. Ela tenta ligar, mas não consegue contato. A angústia toma conta, e Léo tem a sensação de que algo decisivo está prestes a acontecer. A polícia entra no hotel, o clima é de tensão absoluta.
Ellen e Hudson tentam manter a narrativa que ensaiaram tantas vezes, mas a pressão é diferente agora. O cerco não é mais abstrato. Sophie aperta a mão de Ellen, buscando segurança, enquanto Hudson responde às perguntas com frieza calculada. O dia avança para um desfecho iminente. Cada núcleo sente os efeitos das escolhas feitas até ali. Danilo e Filipa se aproximam, mesmo com incertezas. Stephanie enfrenta o medo do desconhecido. Ryan vislumbra um novo caminho. Vivian se distancia. Léo permanece vigilante. Ellen e Hudson encaram as consequências de seus jogos. A chegada da polícia ao hotel marca um ponto de virada. Nada mais será como antes. O controle que Ellen e Hudson acreditavam ter começa a ruir, e a verdade, ainda que fragmentada, ameaça vir à tona. Em meio a amores incertos, desconfianças e decisões difíceis, todos se aproximam de um momento em que não será mais possível fugir. Terça-feira, 30 de dezembro. Marlon e Lopes chegam à delegacia ainda tomados pela tensão dos últimos acontecimentos. A parceria, antes estremecida, agora se impõe pela urgência do caso. Calixtos recebe com objetividade e coloca sobre a mesa as informações obtidas a partir do celular monitorado. Juntos, os três analisam registros, horários, cruzam dados e reconstroem os passos de Ellen e Hudson. Marlon reconhece padrões de fuga, atitudes típicas de quem acredita estar sempre um passo à frente. Lopes complementa com detalhes que havia observado anteriormente, ligando comportamentos, versões contraditórias e movimentações suspeitas. Aos poucos, o quebra-cabeça começa a ganhar forma. Calixto aponta possíveis rotas, hotéis e estratégias usadas pelo casal, deixando claro que o cerco está se fechando. Enquanto isso, sem imaginar a movimentação policial tão próxima, Ellen vai até a escola de Sofia. Ela mantém a aparência serena, sorri para professores e funcionários e chama a menina com naturalidade. No caminho até o carro, Ellen se inclina e diz em tom quase conspiratório que as duas vão viver uma grande aventura. Sofia estranha a palavra, sente um misto de curiosidade e apreensão. Ellen fala de viagens, mudanças e liberdade, tentando transformar a fuga em algo lúdico. A menina entra no carro em silêncio, segurando a mochila com força, sentindo que aquela aventura não se parece em nada com diversão. Do outro lado da cidade, Samuel e Léo acompanham o rastreador, já inquietos com as falhas no sinal. Quando finalmente chegam ao local indicado, encontram um cordão com o dispositivo jogado no chão. A cena é devastadora. Léo pega o objeto com as mãos trêmulas, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Samuel tenta manter a calma, mas o desespero toma conta dos dois. A certeza de que Ellen descartou o rastreador intencionalmente deixa claro que a situação saiu completamente do controle. Léo entra em pânico, culpa a si mesma, sente raiva, medo e impotência ao mesmo tempo. Em outro núcleo, Stephanie sai do consultório médico com lágrimas nos olhos, mas agora de alívio. O exame confirma que ela não está grávida. A tensão que vinha carregando há dias finalmente cede. Stephanie respira fundo, sentindo o corpo relaxar pela primeira vez em muito tempo. Ela manda uma mensagem curta para Jeff, informando o resultado, sem conseguir ainda decidir se quer conversar mais. O alívio vem acompanhado de exaustão emocional, como se todo o medo acumulado tivesse cobrado seu preço. Pouco depois, Jussara começa a se sentir mal. Ela reclama de tontura, leva a mão ao peito e tenta disfarçar, mas o desconforto é evidente. Yara percebe imediatamente que algo não está certo e se aproxima, pedindo que ela se sente. Stephanie, ainda abalada pelos próprios acontecimentos, também se preocupa. As duas trocam olhares tensos enquanto Jussara insiste que é apenas cansaço. Mesmo assim, sua pele pálida e o suor frio denunciam que a situação é mais grave do que ela admite. No carro, Sofia observa o caminho com atenção. A sensação de urgência cresce dentro dela. Em um momento de descuido de Ellen, a menina consegue pegar o celular e ligar para Léo. A chamada é rápida, quase clandestina. Sofia fala baixo, diz que está com Ellen, que não sabe para onde estão indo e que está com medo. Do outro lado da linha, Léo sente o coração disparar. Ela tenta acalmar Sofia, pede que fique tranquila e que avise qualquer coisa que perceba. A ligação cai rapidamente, deixando Léo ainda mais desesperada, mas agora com a certeza de que Sofia está consciente e pedindo ajuda. A revolta de Léo contra Ellen explode. Ela grita, chora e promete que não vai deixar aquilo ficar impune. Samuel tenta contê-la, lembrando que precisam agir com estratégia, não apenas com emoção. Léo, porém, sente que todas as suas tentativas de proteção foram manipuladas.
A imagem de Ellen dizendo que tudo fazia por amor agora soa como deboche. Léo se sente traída, enganada e determinada a ir até as últimas consequências. Enquanto isso, Romano chama Lucas para uma conversa dura. Sem rodeios, ele avisa que Lucas deve perder sua próxima luta. O tom é autoritário, deixando claro que não se trata de um pedido, mas de uma ordem. Lucas reage com indignação, questiona o motivo e fala sobre esforço, treino e honestidade. Romano corta qualquer tentativa de argumentação, lembrando das regras do esquema e das consequências de desobedecer. Lucas sai da conversa com o estômago embrulhado, sentindo-se preso em uma armadilha. Lucas procura Ryan logo depois. Em um desabafo sincero, ele conta sobre o esquema envolvendo Bárbara e Romano, fala das lutas combinadas, da pressão constante e do medo de represálias. Ryan escuta com atenção, reconhecendo no relato de Lucas o mesmo tipo de manipulação que já enfrentou na própria carreira. Ele aconselha Lucas a ter cuidado, mas também a não ignorar a própria consciência. A conversa fortalece a amizade entre os dois, unida pela sensação de estarem lutando contra forças muito maiores. De volta à casa de Jussara, a situação se agrava. Apesar dos esforços de Yara e Stephanie para ajudá-la, Jussara começa a perder as forças. Sua visão escurece, as pernas falham e, antes que consigam segurá-la, ela desmaia. O pânico se instala. Yara chama por ajuda, Stephanie tenta mantê-la acordada, segurando sua mão e pedindo que ela respire. O medo toma conta das duas, trazendo à tona a fragilidade de Jussara e a urgência de socorro médico. Na delegacia, Calixto recebe novas informações e repassa tudo a Marlon e Lopes. A ligação feita por Sofia é mencionada, reforçando a gravidade da situação. Marlon sente um nó no peito ao pensar na menina, lembrando de todas as vezes em que tentou alertar sobre Ellen e Hudson. Lopes, mais contido, demonstra preocupação genuína. Os três alinham uma estratégia para localizar Ellen rapidamente, conscientes de que cada minuto conta. Ellen segue dirigindo, mantendo a narrativa da aventura. Ela aponta lugares pela janela, fala de mudanças e tenta distrair Sofia. A menina, porém, está distante, pensando em Léo, na ligação interrompida e no medo crescente. Sofia começa a perceber que aquela aventura é, na verdade, uma fuga. Seu coração aperta, e ela se pergunta se verá Léo novamente. Léo e Samuel chegam à delegacia para falar com Calixto. Léo relata a ligação de Sofia, descreve o tom de voz da menina e o pânico que sentiu. Calixto garante que estão fazendo tudo o que podem e pede que Léo tente manter a calma. Marlon observa a cena, dividido entre o dever profissional e a empatia pessoal. Ele se aproxima de Léo, oferecendo apoio silencioso, mesmo sabendo que palavras são insuficientes naquele momento. No hospital, Jussara recebe atendimento médico. Yara e Stephanie aguardam notícias, angustiadas. Stephanie, ainda sob o impacto do alívio recente, agora enfrenta o medo de perder alguém querido. Ela segura a mão de Yara, tentando transmitir força, enquanto lida com a própria fragilidade emocional. A espera se torna interminável, cada minuto parecendo uma hora. Bárbara, alheia a muitos desses dramas, procura Marlon. Em um encontro calculado, ela faz uma proposta direta. Fala de vantagens, de acordos e de benefícios mútuos. O tom é sedutor, quase ameaçador, deixando implícito que recusar pode trazer consequências. Marlon escuta em silêncio, analisando cada palavra. Ele percebe rapidamente que a proposta está ligada ao esquema que Lucas mencionou a Ryan. A oferta o deixa desconfortável, consciente de que aceitar significaria cruzar uma linha irreversível. Enquanto isso, Ellen começa a perceber que está sendo procurada. Movimentações estranhas, sensação de estar sendo observada e o silêncio de Hudson, que ficou para trás, aumentam sua tensão. Ela tenta manter a compostura diante de Sofia, mas o nervosismo transparece em pequenos gestos. Sofia observa tudo com atenção, cada vez mais convencida de que precisa encontrar uma forma de voltar para Léo. Samuel tenta confortar a irmã, dizendo que agora a polícia está envolvida e que há uma chance real de resolver tudo. Léo, porém, não consegue afastar o medo. Ela se lembra de cada momento com Sofia, de cada promessa de proteção, e sente que falhou. Mesmo assim, a ligação da menina reacende uma chama de esperança. Sofia pensou nela, pediu ajuda. Isso fortalece Léo, que jura não desistir. No hospital, o médico finalmente aparece. Ele explica que Jussara teve uma queda de pressão associada ao estresse e que precisa ficar em observação. Yara suspira aliviada,
enquanto Stephanie sente as pernas fraquejarem de emoção. As duas se abraçam, agradecidas por não ser algo pior, mas conscientes de que o corpo de Jussara está dando sinais claros de limite. Marlon se afasta de Bárbara sem dar uma resposta definitiva. Ele sabe que precisa levar aquela proposta a Calixto e Lopes. A situação se torna ainda mais complexa, com diferentes esquemas se cruzando e revelando uma rede de manipulações maior do que se imaginava. Marlon sente o peso da responsabilidade crescer, percebendo que suas decisões podem impactar muitas vidas. Ellen, cada vez mais pressionada, decide mudar o trajeto novamente. Ela tenta despistar possíveis perseguidores, enquanto mantém Sofia próxima. A menina, em silêncio, observa placas, ruas e detalhes, tentando memorizar qualquer informação que possa ajudar. O medo dá lugar a uma coragem silenciosa, alimentada pela lembrança da voz de Léo ao telefone. Na delegacia, Calixto confirma uma nova pista. O cerco começa a se desenhar de forma mais concreta. Léo e Samuel se preparam para agir conforme as orientações da polícia. A ansiedade é quase insuportável, mas a esperança permanece. O dia avança carregado de tensão. De um lado, uma criança sendo levada como parte de um jogo perigoso. Do outro, adultos lutando contra a culpa, medo e escolhas erradas. Jussara luta para se recuperar. Lucas enfrenta um esquema sujo. Ryan tenta ser apoio. Bárbara revela sua verdadeira face. Marlon se vê diante de dilemas éticos profundos. A ligação de Sofia marca um ponto de virada emocional. A descoberta do rastreador descartado escâncara a manipulação de Ellen. A polícia se mobiliza. Léo se transforma, deixando o desespero dar lugar a uma determinação feroz. Nada está resolvido, mas as peças começam a se mover com mais clareza. A aventura prometida por Ellen se revela cada vez mais sombria. O tempo corre contra todos, e cada decisão tomada agora carrega o peso de consequências irreversíveis. A tensão atinge seu auge, preparando o terreno para confrontos, revelações e escolhas que mudarão definitivamente o destino de cada um. Quarta-feira, 31 de dezembro. Marlon não perde tempo e decide ir direto ao ponto com Bárbara. Ele a procura determinado, sem rodeios, e deixa claro que já sabe mais do que ela imagina sobre o esquema de Romano. O clima entre os dois é tenso desde o primeiro instante. Bárbara tenta manter a postura confiante, responde com ironias calculadas e insinua que Marlon está se metendo em assuntos que não lhe dizem respeito. Marlon, porém, não recua. Ele cita situações, nomes e atitudes que deixam evidente que o esquema de manipulação de lutas e acordos ilegais está cada vez mais exposto. Bárbara percebe que o cerco se fecha, mas ainda aposta na arrogância, tentando inverter o jogo e intimidá-lo. Marlon sai da conversa com a certeza de que tocou em um ponto sensível e de que Bárbara está mais envolvida do que admite. Em casa, Alan vive momentos de angústia profunda ao acompanhar o estado de saúde de Jussara. Ele a observa deitada, frágil, ligada a aparelhos, e o medo de perdê-la o paralisa. Alan desabafa com Marlon, deixando escapar a dor e o desespero que tenta esconder de todos. Ele admite que não sabe como conseguirá arcar com os custos da cirurgia necessária e que a ideia de não conseguir salvar a própria mãe o atormenta. Marlon escuta em silêncio, comovido, e faz uma promessa firme. Garante que dará um jeito de conseguir o dinheiro para a cirurgia de Jussara. Seu tom é decidido, quase solene, transmitindo a Alan uma esperança que ele já começava a perder. Enquanto isso, em meio a tantas tensões, Cam e Ryan se dedicam aos preparativos finais do casamento. Os dois percorrem ruas e casas distribuindo os convites pessoalmente, fazendo questão de olhar nos olhos das pessoas queridas e compartilhar a alegria daquele momento. Cam demonstra emoção em cada gesto, abraçando amigos, agradecendo o carinho e dizendo que o apoio de todos foi essencial para que ela chegasse até ali. Ryan, apesar das preocupações recentes com o trabalho e com o esquema que descobriu, tenta se concentrar no lado bom da vida, sorrindo e celebrando ao lado da noiva. Para ambos, aquele ritual simples de entrega dos convites simboliza resistência, amor e a escolha de seguir em frente apesar dos obstáculos. A tranquilidade, no entanto, não dura muito. Ryan decide confrontar Marlon e Bárbara de uma vez por todas. O encontro é tenso. Ryan expõe tudo o que sabe sobre o esquema envolvendo Romano, fala da manipulação, das propostas obscuras e do impacto que isso teve em sua carreira e em sua vida pessoal. Ele acusa Bárbara de agir pelas costas e de tratar pessoas como peças descartáveis. Marlon tenta manter a calma, afirmando que também está investigando e que pretende desmantelar tudo, mas Ryan não esconde a revolta. Bárbara reage com frieza, minimiza as acusações e ironiza a indignação do cantor,
sugerindo que ele deveria ser grato pelas oportunidades que teve. A discussão cresce, deixando claro que alianças estão se rompendo e que o conflito está longe de acabar. Lucas presencia parte da situação e, depois, chama Ryan para uma conversa dura. Ele repreende o amigo, dizendo que confrontar pessoas perigosas daquela forma pode trazer consequências graves. Lucas fala com a experiência de quem já sentiu na pele a pressão do esquema, alerta Ryan sobre riscos reais e pede que ele pense não só em si, mas também em Cami. Ryan escuta, ainda tomado pela indignação, mas começa a perceber que sua atitude impulsiva pode colocar em risco tudo o que está tentando construir. A conversa é tensa, mas marcada por uma preocupação genuína de Lucas, que não quer ver o amigo se machucar ainda mais. Em meio aos preparativos do casamento, Cami encontra um momento de emoção profunda ao conversar com Léo e Pan. Ela agradece a parceria das duas, lembra de todo o apoio recebido nos momentos mais difíceis e não consegue conter as lágrimas. Cami reconhece que, sem a presença constante de Léo e Pan, talvez não tivesse força para seguir adiante. Léo se emociona com o agradecimento, reforçando que a amizade delas é um compromisso de vida. Pan, com seu jeito acolhedor, abraça Cami e diz que aquele casamento é uma vitória coletiva, construída com amor, lealdade e resistência. Odara vive um momento especial ao conhecer os filhos de Breno. O encontro é carregado de expectativa, mas logo se transforma em algo leve e afetuoso. As crianças demonstram curiosidade, fazem perguntas espontâneas e se mostram receptivas. Odara se esforça para criar uma conexão verdadeira, ouvindo, sorrindo e se mostrando presente. Breno observa tudo com emoção contida, percebendo que aquele passo representa uma nova fase para todos eles. O clima é de descoberta e de esperança, sinalizando que laços importantes começam a se formar. O grande dia finalmente chega. Ryan e Cami se casam em uma cerimônia marcada por emoção, simplicidade e significado. O ambiente é tomado por sorrisos, olhares marejados e abraços apertados. Quando Cami surge, deslumbrante, todos se comovem. Ryan não consegue conter a emoção ao vê-la caminhar em sua direção, lembrando de tudo que enfrentaram até ali. Os votos são sinceros, cheios de promessas de parceria, respeito e amor. Cada palavra dita parece selar não apenas uma união, mas também a superação de medos, perdas e incertezas. Durante a celebração, amigos e familiares compartilham momentos de alegria genuína. A música, as risadas e os gestos de carinho criam um contraste marcante com os conflitos que ainda pairam fora daquele espaço. Por algumas horas, o amor de Ryan e Cami se torna um refúgio, um lembrete de que ainda é possível escolher a felicidade mesmo em meio ao caos. No momento tradicional de jogar o buquê, Cami se posiciona no centro da festa, sorridente, cercada por amigas. O buquê voa pelo ar em câmera lenta, arrancando risadas e gritos animados. Para surpresa de muitos, ele cai diretamente nas mãos de Léo. O instante provoca reações diversas, brincadeiras, aplausos e olhares cheios de significado. Léo fica visivelmente sem reação, segurando o buquê como se aquele gesto simbólico carregasse mais do que uma simples superstição. Pan brinca com a situação, enquanto Cami sorri, trocando um olhar cúmplice com a amiga. O casamento termina com clima de celebração, mas também com a sensação de que desafios importantes ainda aguardam muitos daqueles presentes. Marlon segue determinado a enfrentar Bárbara e o esquema de Romano. Alan se agarra à promessa de esperança feita por Marlon. Ryan tenta equilibrar amor, ética e sobrevivência em um mundo cheio de armadilhas. Léo, com o buquê nas mãos, parece refletir sobre o futuro, sobre escolhas e sobre a possibilidade de novos começos. Entre promessas, confrontos e emoções à flor da pele, o dia se encerra como um marco, de união para alguns, de alerta para outros e de transformação inevitável para todos. Quinta-feira, 1 de janeiro. Marlon começa a perceber, com um aperto silencioso no peito, que a relação com Léo já não é mais a mesma. Pequenos gestos, silêncios prolongados e olhares que antes diziam tudo agora carregam distância. Ele tenta puxar conversa, busca leveza, mas sente que algo se quebrou ao longo dos últimos acontecimentos. Léo, por sua vez, mantém uma postura contida, cuidadosa, como quem já entendeu que os sentimentos mudaram de lugar. Em um momento de sinceridade inevitável, os dois finalmente colocam as cartas na mesa. A conversa é madura, sem acusações, marcada por lembranças do que viveram e pela constatação de que insistir seria apenas prolongar uma dor desnecessária. Com pesar, mas também com respeito, Marlon e Léo decidem voltar a ser apenas amigos, preservando o carinho e a parceria que construíram, mesmo sabendo que essa escolha exige coragem dos dois. Tentando se recompor emocionalmente,
Marlon segue com Dara para visitar Jussara no hospital. O ambiente frio e silencioso contrasta com o turbilhão de sentimentos que ele carrega. Ao ver a mãe deitada, fragilizada, Marlon se aproxima com cuidado, segura sua mão e tenta transmitir força, mesmo sentindo que é ele quem mais precisa dela naquele momento. Dara observa tudo em silêncio, comovida, oferecendo apoio com gestos simples, mas firmes. Jussara, apesar do estado delicado, esboça um sorriso ao ver o filho e tenta tranquilizá-lo, dizendo que confia nele e que tudo vai dar certo. Essas palavras, embora ditas com suavidade, pesam ainda mais sobre Marlon, que sabe que o tempo é curto e que a cirurgia é urgente. Assim que sai do quarto, Marlon não consegue conter o desespero. Ele anda pelos corredores do hospital como quem procura uma saída invisível. O valor da cirurgia ecoa em sua mente, assim como as portas que já se fecharam. Bancos, favores, promessas antigas, tudo parece insuficiente. Dara tenta acalmá-lo, pede que ele respire, que não tome decisões impulsivas, mas Marlon sente que está encurralado. É nesse estado de vulnerabilidade que ele recebe uma mensagem de Bárbara. O conteúdo é direto, frio e tentador. Ela sabe da situação de Jussara e deixa claro que pode resolver o problema financeiro rapidamente, desde que Marlon aceite sua proposta. Ele reluta, lembra de tudo que desconfia sobre ela e Romano, mas o rosto da mãe surge como um argumento impossível de ignorar. Tomado pelo medo de perdê-la, Marlon acaba aceitando a proposta de Bárbara, mesmo sabendo que esse acordo pode cobrar um preço alto demais no futuro. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Sofia passa por um momento de transformação silenciosa. Após tantas confusões, mentiras e perigos, a menina afirma com convicção que não quer mais fazer pegadinhas. O tom é sério, distante da leveza de antes. Ellen reage mal à mudança da filha. Irritada, ela perde a paciência, acusa Sofia de estar mudando por influência de Léo e diz que aquilo não combina com quem ela sempre foi. Sofia se fecha, magoada, percebendo que, pela primeira vez, não é ouvida pela mãe. A tensão entre as duas cresce, revelando uma rachadura profunda nessa relação, marcada por jogos, segredos e manipulações. Ellen se mostra cada vez mais impaciente, enquanto Sofia demonstra um amadurecimento que a própria Ellen parece não querer enxergar. Carregando o peso da decisão que tomou, Marlon procura Lucas e Ryan. Ele sabe que não pode seguir sozinho e sente que precisa ser honesto com os amigos. O encontro é reservado, tenso desde o início. Marlon revela o plano que aceitou com Bárbara, explica as condições impostas e deixa claro que fez isso exclusivamente para garantir a cirurgia de Jussara. Lucas reage com preocupação imediata, alertando sobre os riscos de se envolver ainda mais com Bárbara e Romano. Ryan, por sua vez, mistura indignação e empatia. Ele entende o desespero de Marlon, mas não esconde o medo de que esse caminho leve a consequências irreversíveis. Marlon escuta tudo em silêncio e admite que não vê outra saída no momento. Ele pede apenas que confiem nele e promete que não deixará ninguém ser prejudicado. A conversa termina sem respostas fáceis. Lucas e Ryan ficam divididos entre apoiar o amigo e tentar impedi-lo de seguir por um caminho perigoso. Marlon sai dali com a sensação de estar atravessando uma linha sem volta, mas também com a certeza de que não poderia agir diferente enquanto a vida da mãe estivesse em jogo. Paralelamente, Ellen continua a demonstrar impaciência crescente com Sofia. A menina se mostra mais introspectiva, observando o comportamento da mãe com olhos atentos e desconfiados. Ellen insiste em manter o controle, mas começa a perceber que Sofia já não reage da mesma forma às suas ordens e jogos. Essa mudança incomoda Ellen profundamente, pois ameaça a dinâmica que ela sempre dominou. O clima entre mãe e filha se torna pesado, marcado por silêncios e olhares atravessados. Chega o momento da luta de Marlon. O ambiente do ginásio é carregado de tensão, luzes fortes e sons abafados. Ao entrar, Marlon sente o peso de tudo que está em jogo. Não é apenas uma luta esportiva. É a materialização do acordo que fez, da escolha que tomou e das consequências que podem surgir. Ele se concentra, tenta afastar os pensamentos sobre Léo, sobre Bárbara, sobre Jussara, mas tudo se mistura em sua mente. Cada passo em direção ao ringue parece ecoar decisões que ele ainda não sabe se conseguirá sustentar. Do lado de fora, Lucas e Ryan acompanham com apreensão. Eles trocam olhares silenciosos, conscientes de que aquela luta representa mais do que uma vitória ou derrota. Para Marlon, é uma aposta de vida. Para eles, é o medo de perder um amigo para um esquema maior do que todos imaginam. Marlon sobe no ringue com o rosto fechado, respirando fundo. Por um instante, ele fecha os olhos e lembra da mãe, da promessa que fez,
do compromisso que assumiu consigo mesmo. Ao abrir os olhos, o foco retorna. O gongo soa, marcando o início da luta e, simbolicamente, o começo de uma fase ainda mais arriscada de sua vida. Enquanto os golpes se sucedem, a cidade segue em movimento. Léo tenta reorganizar seus sentimentos, lidando com o fim silencioso de um amor. Sofia encara a difícil realidade de crescer em meio a mentiras. Ellen se vê desafiada por uma filha que já não obedece cegamente. Bárbara observa tudo à distância, certa de que conseguiu o que queria. E Marlon luta, não apenas contra o adversário à sua frente, mas contra o peso das escolhas que fez. A noite avança, carregada de expectativas e presságios. O destino de Marlon, de Jussara e de todos ao seu redor parece suspenso naquele instante, enquanto a luta segue, intensa, imprevisível e definitiva. Sexta-feira, 2 de janeiro. Marlon encontra Lucas pouco antes da luta e percebe o nervosismo do amigo. O clima nos bastidores é pesado, carregado pela tensão das apostas, dos esquemas e do que está em jogo naquela noite. Lucas anda de um lado para o outro, respira fundo, mas não consegue disfarçar o medo de estar sendo apenas mais uma peça no jogo de Romano. Marlon se aproxima com firmeza, segura os ombros do amigo e fala com convicção. Diz que, independentemente de qualquer acordo obscuro, Lucas precisa lutar para vencer, precisa confiar na própria força e na própria história. Marlon deixa claro que não aceitará vê-lo se entregar a um sistema corrupto. Suas palavras têm efeito imediato. Lucas se endireita, encara Marlon nos olhos e assente, sentindo-se mais forte, como se aquela conversa fosse o empurrão que faltava para recuperar a confiança. Enquanto isso, em outro ambiente, Ellen observa Sofia arrumar algumas coisas em silêncio. O clima entre mãe e filha é estranho, distante, marcado por tudo o que aconteceu nos últimos dias. Ellen, inquieta, decide questionar a filha diretamente. Pergunta se Sofia realmente deseja voltar para o Rio de Janeiro, mesmo que isso signifique ficar longe dela por um tempo. A pergunta soa dura, quase como um teste emocional. Sofia hesita, baixa os olhos e demonstra confusão. Ela não responde de imediato, e esse silêncio incomoda profundamente Ellen, que começa a perceber que o controle que sempre exerceu sobre a filha está escapando de suas mãos. A menina demonstra maturidade, pondera sentimentos, algo que Ellen parece não saber lidar. No ginásio, Alan acompanha atentamente o andamento das lutas. Ele está nervoso, mas tenta manter a postura profissional. Entre uma movimentação e outra, ele liga para Kátia e a informa sobre como as lutas estão se desenrolando. Conta que o clima é tenso, que há boatos de armação e que tudo pode sair do controle a qualquer momento. Kátia escuta preocupada, ciente de que aquele ambiente envolve riscos que vão muito além do esporte. Alan demonstra apreensão, mas também esperança de que, pelo menos para alguns, a noite termine de forma justa. Chega a vez de Lucas entrar no ringue. O público reage com entusiasmo, sem imaginar o peso que aquele momento carrega para ele. Lucas respira fundo, lembra das palavras de Marlon e decide lutar com tudo o que tem. O combate é intenso, equilibrado, cada golpe ecoa não só no corpo, mas na consciência de Lucas. Ele se recusa a ceder, mantém o foco e surpreende a todos com sua determinação. Ao final, o resultado é anunciado. Lucas vence a luta. A vitória é recebida com aplausos, mas, para ele, o maior triunfo é interno. Ele sabe que venceu não apenas o adversário, mas também a pressão e o medo de ser manipulado. Do lado de fora do ringue, Marlon observa com orgulho contido, sentindo que, ao menos naquele ponto, fez a escolha certa. Enquanto o ginásio vibra com a vitória de Lucas, Ellen se prepara para colocar seu plano em prática. Ela organiza tudo para levar Sofia de volta ao Rio de Janeiro, certa de que precisa agir rápido antes que perca completamente o controle da situação. Sofia percebe a pressa da mãe e sente um aperto no peito. A ideia de ir embora, de se afastar de Léo e Samuel, a deixa insegura. Ellen tenta manter a postura firme, mas sua ansiedade é evidente. Cada movimento parece calculado, cada palavra medida para evitar questionamentos. Samuel e Léo, atentos a qualquer sinal, desconfiam da movimentação repentina de Ellen. Ao perceberem que ela pretende sair com Sofia sem avisar, os dois decidem agir. Eles entram em contato com a polícia, relatam a situação e expressam medo de que Ellen esteja tentando levar Sofia sem autorização. O clima entre eles é de urgência e preocupação genuína. Léo se sente culpada por não ter conseguido proteger Sofia antes, enquanto Samuel tenta manter a racionalidade, reforçando que fizeram o que era necessário. Ambos sabem que esse passo pode gerar consequências graves, mas não veem outra alternativa.
De volta ao evento, Bárbara entra no ringue para sua luta com a confiança de quem acredita estar no controle. O combate acontece conforme o esperado, e ela vence. O público reage, aplaude, reconhece sua performance. Por um breve momento, Bárbara se permite sorrir, acreditando que tudo saiu conforme o planejado. No entanto, a sensação de vitória dura pouco. Nos bastidores, ela descobre que o resultado da luta também foi armado por Romano. A revelação a atinge como um golpe inesperado. Bárbara se sente traída, usada, reduzida a uma peça descartável. A certeza de que não tem mais controle sobre a própria trajetória a enfurece profundamente. Sua expressão muda, e a raiva toma o lugar da arrogância habitual. Enquanto Bárbara digere a traição, Marlon age. Ele percebe uma movimentação suspeita e segue Romano discretamente. O confronto é rápido e intenso. Marlon finalmente captura Romano, colocando um ponto decisivo em uma sequência de esquemas, manipulações e mentiras. Romano tenta argumentar, minimizar seus crimes, mas Marlon não se deixa enganar. O momento é carregado de tensão e simbolismo. Capturar Romano significa mais do que deter um criminoso. Representa a possibilidade de romper com um sistema que vinha prejudicando muitas vidas. Marlon sente o peso da responsabilidade, mas também um alívio silencioso por finalmente enfrentar a raiz do problema. A notícia da captura se espalha rapidamente, criando um clima de choque entre os envolvidos. Alan respira aliviado ao saber que Romano foi detido. Lucas, ainda suado da luta, recebe informação com incredulidade e sente que, talvez, haja esperança de justiça naquele meio. A noite, que começou carregada de medo, começa a tomar outro rumo. Em meio a tudo isso, Davi se aproxima de Bárbara. Ele percebe o abalo dela ao descobrir que foi manipulada e, surpreendendo a própria Bárbara, afirma que irá ajudá-la. Davi fala com sinceridade, dizendo que não concorda com os métodos de Romano e que acredita que Bárbara merece uma chance de se reerguer sem depender de esquemas sujos. Bárbara reage com desconfiança inicial, mas a postura de Davi, firme e solidária, a faz refletir. Pela primeira vez, ela se vê obrigada a encarar as consequências de suas escolhas e a considerar a possibilidade de mudança. Enquanto os desdobramentos da noite se acumulam, ela enfrenta seus próprios conflitos. A preparação para voltar ao Rio é interrompida pela tensão crescente. Sofia demonstra resistência, sente-se dividida entre a mãe e tudo o que construiu longe dela. Ellen percebe que sua autoridade já não é absoluta e que a filha começa a fazer escolhas próprias. Essa constatação a deixa ainda mais instável. Samuel e Léo aguardam ansiosos a resposta da polícia. O medo de perder Sofia novamente é quase insuportável. Léo caminha de um lado para o outro, revivendo mentalmente cada decisão que tomou, cada sinal que talvez tenha ignorado. Samuel tenta tranquilizá-la, mas também carrega a própria angústia. Para os dois, proteger Sofia se tornou uma missão que vai além de qualquer conflito pessoal. No hospital, Jussara segue em observação, alheia aos acontecimentos daquela noite turbulenta. Alan pensa nela, na cirurgia que ainda precisa acontecer, e se pergunta como tudo isso vai impactar o futuro da família. Marlon, mesmo envolvido na captura de Romano, mantém o pensamento fixo na mãe, sabendo que suas decisões continuam sendo guiadas por esse amor incondicional. A noite avança, marcada por vitórias, traições e revelações. Lucas comemora sua vitória com humildade, consciente de que aquele resultado pode ser um divisor de águas em sua trajetória. Bárbara enfrenta o choque de perceber que nunca esteve no controle como imaginava. Marlon sente o peso de ter feito a coisa certa, mas sabe que o caminho à frente ainda é incerto. Ellen, pressionada, se vê encurralada entre o desejo de manter Sofia sob seu domínio e a realidade de que a filha começa a enxergar o mundo com outros olhos. Sofia, por sua vez, amadurece diante das adversidades, aprendendo que crescer nem sempre é fácil, mas é inevitável. Entre ringues, hospitais, despedidas e confrontos, cada personagem é empurrado para um ponto de virada. As escolhas feitas naquela noite reverberam silenciosamente, anunciando mudanças profundas. Nada será exatamente como antes, e todos sabem, mesmo sem dizer, que o amanhecer trará consequências que ninguém poderá ignorar. Sábado, 3 de janeiro. Bárbara não aceita o desfecho da noite sem reagir. Ainda tomada pela mistura de raiva e humilhação ao descobrir que também havia sido manipulada por Romano, ela direciona sua fúria para Marlon. Em um confronto tenso, Bárbara o acusa abertamente de ter armado tudo contra ela, afirmando que ele sempre soube mais do que aparentava e que a deixou cair para salvar a própria imagem. Marlon tenta se defender,
Diz que nunca teve a intenção de prejudicá-la e que sua prioridade sempre foi desmontar o esquema de Romano. As palavras, no entanto, não a convencem. Bárbara se sente traída por todos os lados e deixa claro que não pretende pagar sozinha por crimes que não comandou. O embate termina sem acordo, deixando um rastro de ressentimento e a certeza de que essa história ainda terá desdobramentos. Em outro ponto da cidade, Jacques procura Tânia com uma proposta que revela mais desespero do que autoridade. Ele pede que ela deixe o país imediatamente, alegando que a situação ficou perigosa e que sua presença só tende a agravar os problemas. Tânia escuta em silêncio por alguns segundos e, em seguida, reage com desprezo. Ela humilha sem rodeios, diz que não vai fugir como uma criminosa qualquer e que não deve nada a ele. Tânia lembra tudo o que fez por Jacques, ironiza o medo dele e afirma que, se alguém deveria desaparecer, esse alguém é ele. A conversa termina de forma amarga, com Jacques saindo derrotado e consciente de que perdeu qualquer controle que ainda julgava ter sobre Tânia. Enquanto conflitos se espalham, uma notícia traz alívio em meio ao caos. Dara procura Marlon e, emocionada, anuncia que Jussara finalmente conseguirá colocar o marca-passo. O procedimento foi confirmado, e os médicos estão otimistas. Marlon sente as pernas fraquejarem ao ouvir aquilo. O peso que carregava no peito desde que aceitou a proposta de Bárbara começa a se dissolver, dando lugar a uma mistura de gratidão e exaustão. Ele abraça Dara com força, agradece por não tê-la deixado desistir e sente, talvez pela primeira vez em dias, que existe esperança real. Ainda assim, a culpa pelas decisões tomadas não desaparece completamente, apenas se transforma em silêncio. Na mansão, Samuel e Léo vivem momentos de angústia. A possibilidade de não verem mais Sofia paira sobre eles como uma ameaça constante. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, o medo de que Ellen consiga escapar com a menina não diminui. Léo tenta se manter firme, mas a ansiedade se manifesta em gestos nervosos, passos apressados e olhares perdidos. Samuel tenta tranquilizá-la, lembrando que agora Sofia está com eles, mas também não consegue esconder o receio de que a situação ainda esteja longe de se resolver. Ambos sentem que qualquer descuido pode custar caro demais. Sofia, por sua vez, enfrenta a mãe com uma coragem silenciosa. Ela questiona Ellen sobre a promessa de deixá-la em casa, lembra das palavras ditas e das garantias que recebeu. Ellen se esquiva, muda de assunto, tenta justificar suas atitudes como proteção. A menina percebe a contradição e se mostra decepcionada. O olhar de Sofia revela mágoa e cansaço, sentimentos que Ellen não está preparada para lidar. Pela primeira vez, a criança não se deixa envolver por discursos ou jogos emocionais, e isso desestabiliza profundamente Ellen. Davi decide agir em favor de Bárbara. Mesmo ciente de tudo o que ela fez, ele consegue um advogado para defendê-la, acreditando que ela tem direito a um julgamento justo. Ao comunicar a notícia, Davi demonstra apoio genuíno, deixando claro que não vai abandoná-la no momento mais difícil. Tocada pela atitude, Bárbara se declara para o namorado. O gesto é intenso, carregado de emoção, e revela uma vulnerabilidade rara. Bárbara admite que sempre teve medo de depender de alguém, mas que, naquele momento, sente que precisa dele mais do que nunca. Davi a acolhe, ainda que consciente de que o caminho à frente será complicado. No galpão de lutas, Alan e Marlon tomam uma decisão simbólica e importante. Eles nomeiam Lucas como mestre do galpão, reconhecendo sua postura, sua coragem e a forma como enfrentou os esquemas sem se vender. A nomeação emociona Lucas, que não esperava tamanha confiança. Ele aceita a responsabilidade com humildade, prometendo honrar o espaço e ensinar não apenas técnicas de luta, mas também valores. Para Marlon, esse gesto representa uma tentativa de corrigir erros e de transformar o galpão em um lugar mais justo, longe das manipulações que quase destruíram tantas vidas. A tensão em torno de Ellen aumenta quando Diana decide denunciá-la a Lopes. Ela relata comportamentos suspeitos, mentiras e atitudes que indicam risco real para Sofia. Lopes leva a denúncia a sério e, preocupado, alerta Marlon sobre a situação. Marlon entende que, mesmo com Romano capturado, Ellen ainda representa um perigo. A informação o deixa inquieto, reforçando a sensação de que o problema está longe de terminar. Com o apoio das autoridades, Léo e Samuel conseguem levar Sofia para a mansão. O retorno é carregado de emoção. A menina se sente aliviada, mas também confusa com tudo o que viveu. Léo a acolhe com cuidado, tenta transmitir segurança e promete que fará o possível para protegê-la. Samuel observa a cena com o coração apertado, consciente de que a batalha pela guarda e pela estabilidade de Sofia ainda está apenas começando.
Em meio a tantos conflitos, um pouco de leveza surge com Danilo e Filipa. Os dois assumem o namoro de forma tranquila, sem alarde, mas com evidente felicidade. Eles conversam, riem, trocam planos simples, encontrando um refúgio um no outro. Para Filipa, esse relacionamento representa um respiro depois de tantas tensões. Para Danilo, é a confirmação de que ainda há espaço para o afeto em meio ao caos. Mesmo segura na mansão, Sofia não consegue tirar Ellen da cabeça. A menina pede a Léo que descubra o paradeiro da mãe. O pedido surpreende, mas Léo entende que, apesar de tudo, o vínculo entre mãe e filha ainda existe. Ela promete ajudar, embora carregue inúmeras desconfianças. Léo sabe que qualquer passo em falso pode colocar Sofia em risco novamente, mas também reconhece a importância de lidar com a situação de forma transparente. Determinada a agir com responsabilidade, Léo procura Yuri. Ela pede ajuda para entender melhor a situação de Ellen, suas intenções e possíveis movimentos. Yuri escuta com atenção, pondera riscos e possibilidades, e se dispõe a ajudar dentro dos limites legais. A conversa é séria, marcada pela consciência de que não se trata apenas de um conflito familiar, mas de algo que envolve segurança, ética e escolhas difíceis. Léo sai dali com mais perguntas do que respostas, mas também com a certeza de que não está sozinha. Enquanto isso, Ellen se sente cada vez mais acuada. A denúncia, a perda momentânea de Sofia e o cerco se fechando despertam nela um misto de medo e ressentimento. Ela oscila entre o desejo de recuperar a filha a qualquer custo e a percepção de que suas próprias atitudes a colocaram naquela posição. O orgulho, no entanto, fala alto, impedindo-a de reconhecer erros. Marlon tenta reorganizar a própria vida depois dos últimos acontecimentos. A notícia sobre Jussara lhe dá forças para seguir, mas o peso das escolhas feitas ainda o acompanha. Ele pensa em Léo, na amizade que tentam reconstruir, e se pergunta se algum dia conseguirá se perdoar completamente. A nomeação de Lucas e a captura de Romano representam vitórias importantes, mas não apagam as marcas deixadas. Bárbara, agora com o advogado e o apoio de Davi, começa a encarar o futuro com menos arrogância e mais cautela. A acusação contra Marlon ainda ecoa em sua mente, mas, pela primeira vez, ela considera que talvez também tenha sido vítima de um jogo maior. A declaração de amor não resolve seus problemas, mas a faz perceber que não está totalmente sozinha. No hospital, Jussara se prepara para o procedimento, cercada de cuidados e expectativas. Alain acompanha cada passo com apreensão, mas também com esperança. Dara se mantém firme, sendo o apoio silencioso de todos. A iminência da cirurgia funciona como um lembrete de que, apesar dos conflitos externos, a vida continua exigindo escolhas urgentes e coragem. Samuel e Léo, juntos na mansão, observam Sofia dormir e compartilham o medo de perdê-la novamente. Eles conversam sobre estratégias, limites e sobre a necessidade de proteger a menina sem sufocá-la. Ambos sabem que a presença de Ellen ainda será uma questão delicada, mas estão dispostos a enfrentar o que vier. A cidade parece respirar entre tensões e pequenas vitórias. Cada personagem segue lidando com consequências que não podem mais ser ignoradas. Denúncias, acusações, promessas e afetos se cruzam, criando um cenário instável, mas carregado de possibilidades. O futuro permanece incerto. Ellen ainda representa uma ameaça silenciosa. Bárbara tenta se reerguer. Marlon busca redenção. Léo assume um papel cada vez mais central na proteção de Sofia. E Sofia, no meio de tudo isso, cresce rápido demais, aprendendo que nem sempre os adultos cumprem o que prometem. Entre decisões difíceis e gestos de afeto, todos caminham sobre uma linha frágil. O que foi quebrado não se recompõe facilmente, mas cada passo dado revela quem está disposto a mudar e quem insiste em repetir os mesmos erros. A história segue, intensa, marcada por perdas, recomeços e pela certeza de que ninguém sairá ileso desse caminho. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.